Nela nós temos o artigo de opinião, bandeiras incompletas. Eu vou fazer a leitura desse box aqui antes de começar a ler. E em seguida vou pedir para alguém começar o texto. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é um exemplo de um artigo de opinião, um texto em que o autor apresenta seus pontos de vista sobre determinado tema. Da mesma forma que o editorial, esse tipo de artigo circula no domínio jornalístico, sendo por isso muito interessante para ajudar seus leitores a formarem melhor sua opinião sobre temas atuais. Neste artigo, o senador Cristóvão Buarque traz sua opinião sobre um tema muito polêmico: o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Leia-o atentamente, procurando identificar o posicionamento dele nos argumentos apresentados. Então, esse texto, gente, vai tratar sobre um tema muito polêmico, que são as cotas para negros. Gostaria de que, deixa eu ver quem vai começar a leitura aqui. O Guilherme começasse. Certo. Calma aí, professor. Rapidinho, professor. Fechar a porta. Bandeiras incompletas. Depois de 120 anos da Lei Áurea, a elite brasileira continua branca. A abolição proibiu a compra e venda de seres humanos, mas manteve o povo negro pobre e um preconceito racial que não é explícito contra a cor, mas sim contra a posição social, que vem da fortuna, que decorre da falta de formação profissional, que deriva da falta de uma política de igualdade na educação de base. Por isso, a imensa maioria da população negra continuou sem fortuna e ficou sem escola. E sem escola ficou sem fortuna, em um círculo vicioso de exclusão racial. Continua? Uhum. É nesse quadro que surge, imitando os Estados Unidos, a luta dos movimentos negros pelo direito às cotas para ingresso na universidade, uma maneira de aumentar o número de profissionais negros, fazendo ascender profissionalmente e daí socialmente, para quebrar o preconceito racial. No mesmo momento, surgem fortes resistências, inclusive em nome do antirracismo, como se ficando debaixo do tapete da história. Ele não existe, como se ele não existisse. Outros se queixam de que vai cair a qualidade da formação universitária, como se a classificação do vestibular definisse a competência do profissional. Ninguém escolhe um médico pela classificação que deve no vestibular. André. Ele está sem fone. Sem áudio. Carlinhos, continue, por favor. Para se beneficiar das cotas, o jovem negro precisa concluir o ensino médio, fazer um cursinho e passar no vestibular. O aluno que se beneficia da cota não é menos qualificado por causa do décimo na nota do vestibular. Tem uma classificação pior no vestibular, mas não é necessariamente menos qualificado como profissional. Mas é verdade que esses décimos deixam alguém mais bem classificado para trás. Este é um argumento forte dos opositores das cotas. O jovem de hoje ficará para trás pelo crime cometido por gerações anteriores contra os escravos e seus descendentes. Vitória, está com áudio?
Vitória? Camila, poderia continuar? Posso sim. Os opositores, né, professora? Eu me perdi. Aham, é. Os opositores e os defensores das cotas se unem em um ponto. Não se preocupam com o que ficarão para trás por causa da falta de acesso a boas escolas. Os que são contra as cotas esquecem os 2/3, cerca de 30 milhões de jovens que serão deixados para trás porque não vão concluir o ensino médio e outros 5 milhões terminarão o ensino médio, mas com péssima qualidade. Mesmo com as cotas, os negros pobres continuarão deixados para trás. O movimento pelas cotas esquece o número, Imenso número o imenso número de brasileiros, especialmente negros, que não, peraí, que que não não terminam. terminam o ensino médio. O movimento é, o movimento é para os que terminam o ensino médio, não pela abolição do analfabetismo no Brasil, nem para que todos os brasileiros terminem o ensino médio com qualidade, nem para que no Brasil a escola do filho pobre seja tão boa quanto a escola do filho rico. Elogiam o governo Lula por ter criado as cotas, mas não criticam a lentidão do programa Brasil Alfabetizado. Defendem corretamente a criação de um Ministério da Igualdade Racial, mas não protestaram quando, em 2004, foi fechada a Secretaria do MEC para a erradicação do analfabetismo. Lutam pela cota de 30% para ingressar na universidade, mas, mas não para que 100% terminem o ensino médio. As cotas têm um papel para quebrar o preconceito, mas na verdadeira abolição está em fase com que as escolas pobres, a, partir, não, a maior parte negra, tem a mesma qualidade da escola dos ricos, a quase totalitária branca. Mas ninguém vê essa bandeira completa. A luta por bandeiras incompletas está em todos os movimentos brasileiros. Os que lutam para assegurar o direito da criança que, peraí, os que lutam para assegurar o direito de a criança nascer, não lutam para que ela, depois de nascer, tenha uma escola de qualidade. Muitos lutam para impedir o aborto biológico, sem se preocupar com o contínuo aborto intelectual, quando se negam a alfabetização e a educação de base para todos. Ninguém pretende que a pessoa nasça 2 vezes, na maternidade e na escola. Nem a primeira, nem a, sem a, desculpa, sem a primeira ela não vive, sem a segunda vive em exclusão. As bandeiras brasileiras são tão parciais que esse artigo será certamente repudiado pelos defensores das cotas, e os mesmos se opõem ao aborto, porque estão concentrados em lutas parciais, não conseguem ver as lutas maiores que incorporam suas bandeiras parciais. Gente, olha que texto interessante. É de Cristóvão Buarque. Esse texto foi escrito em 2008, foi publicado em 2008. O que são essas bandeiras incompletas que ele tanto fala no texto? Em nono ano. Quais são as bandeiras incompletas? Por que esse título, Bandeiras Incompletas? Talvez pela separação de
vamos dizer assim, entre aspas, a raça populacional. Questão do racismo. Só do racismo, as bandeiras incompletas se referem. Também a qualidade da educação. Qualidade da educação. Gente, ó, observem que, ao longo do texto, ele afirma que essas bandeiras incompletas nada mais é que quando uma pessoa ela luta por uma causa e ela despreza a outra. Isso é uma bandeira incompleta. Não diz, fulano está levantando a bandeira. É no modo figurado, é claro, que não tem como ninguém. Normalmente uma pessoa não pega uma bandeira e vai levantar, realmente, né? Mas o que acontece? Bandeiras incompletas, causas exemplo, digamos que eu sou contra o aborto. Aí eu pego e vou lá fazer protesto, porque o político tal é a favor do aborto, aí vou fazer minha manifestação. Certo, ok, a minha forma de pensar é respeitado, vivemos em um lugar democrático, né? Certo, tudo bem. Mas o que Cristóvão Buarque está questionando no texto é o fato de tudo bem você lutar por uma causa que você quer, que você acredita, mas é hipocrisia da sua parte lutar pelo fim do aborto e você não se importar quando crianças são marginalizadas, você não se importar quando a educação não é de qualidade, quando a saúde não é de qualidade, quando não temos uma segurança eficiente. Então, é sermos hipócritas. É nos tornarmos hipócritas quando nós lutamos por uma coisa e desprezamos outra. Então, observem que ele não é contra os movimentos sociais. Ele é contra a hipocrisia. Ele é contra a pessoa defender uma causa e desprezar a outra. Porque quer dizer que uma criança não pode morrer no ventre da mãe, segundo o argumento dele, né? Uma criança não pode morrer no ventre da mãe, mas a criança ela pode morrer em vida. Porque quando a criança morre em vida, é quando ela nasce, não tem estrutura familiar e ela vive, como minha avó dizia, né? Como plantação de batata. Ninguém olha. Não precisa aguar, não precisa olhar, não precisa nada. Só plantou e deixou. Então, vive dessa forma. Eu tenho um compadre, na verdade, ele é compadre da minha mãe, do meu pai. E quando eu era criança, ele me chamou para ser madrinha da filha dele. Imagina uma criança sendo madrinha de outro, mas tudo bem. Aí o que acontece? Ele tem 9 filhos. Ele tem 9 filhos. E, gente, é uma situação precária. Eu cansei de ver minha mãe, minha comadre grávida, e minha mãe dando cesta básica. Minha mãe dava comida, material de limpeza. Minha mãe fazia uma feira para ela e mandava. Porque ela não tinha condições. Mas ela não tinha condições, mas todo ano ela tinha um filho. Todo ano ela tinha um filho. E isso foi durante 9 anos, viu? 9 anos já vi filhos, viu? Porque desde o pequeno, eu tenho o quê? 24. Desde, acho que eu tinha uns 12, ela já começou a ter filho. Aí teve uma pausa aí entre 1 ano e 2, às vezes, mas sempre tinha filho. Aí o que acontece? Ela tem os filhos porque o marido, ele quer o salário maternidade. Quem é agricultor, gente, quem é trabalhador de roça e consegue comprovar, quando o filho nasce, recebe um valor pelo filho. Não sei se é 4.000 reais, é 3.000 reais. É um salário maternidade que é para ajudar você a comprar as coisas do bebê, o necessário para o bebê. Então, é um auxílio que o governo dá. E ela todo ano tinha filho para receber esses 3, 4.000 reais. Aí recebia, dava ao marido, o marido gastava e não dava nada para o filho. O filho nascia sem ter roupa, sem ter nada do enxoval, nada do que é necessário para uma criança sobreviver, não tinha. E assim, até hoje, resumindo a história, os filhos dela cresceram, os mais velhos cresceram, e a maioria se envolveu no mundo do crime.
Alguns se envolveram no mundo do crime, passaram a traficar drogas, a usar drogas. Outras, as meninas casaram muito cedo, fugiram, né, no popular, como a gente conhece aqui. Não chegaram a namorar, nem noivar, nem a casar, nem nada do tipo. Já casaram de vez, conheceram uma pessoa, já foram morar. E todo aquele desembesto, né? Todo aquele desembesto, toda aquela bagunça. Por que isso? Quem sabe explicar por que isso aconteceu? Hein, gente? Vocês estão me ouvindo? Às vezes é questão da educação, algo assim. Com certeza é a educação. A falta de educação, a falta de uma boa escola, a falta de uma boa estrutura familiar. Porque por mais que eles tivessem boas escolas, se não tem pais que possam educar, que possam mostrar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, não adianta muito, porque a escola, por si só, ela não consegue fazer um trabalho sozinha. Então, o trabalho que a escola faz é associado ao trabalho do pai e da mãe. Então, observem, gente, a bagunça. Não podemos abortar, mas podemos ter filhos e não cuidar. Os negros, vamos deixar ter uma cota para os negros entrarem na universidade. Ok, 30% de negros vão entrar na universidade, certo? E antes de entrar na universidade, quem é que garante que esses negros vão ter uma educação eficiente? Quem é que está garantindo que esses mesmos negros vão conseguir terminar a educação básica? Porque muitos nem a educação básica terminam, gente. Então, tem a cota para negros. Sim, é uma coisa muito boa, sim. Porque consegue garantir que um negro tem o seu espaço na universidade. Mas qual é o programa, qual é a preocupação que se tem com os negros que nem sequer terminam o ensino médio? Nenhuma. Então, esse é o ponto que Cristóvão Buarque quer chegar. Não é o fato de dizer, eu não apoio uma questão social. É a hipocrisia de muitas vezes apoiar uma razão social e desprezar a outra. É como nós, muitas vezes, cobramos do político que rouba, do político que é corrupto, que ele chega, pega um dinheiro público e dá para outros fins, modifica os fins desse dinheiro. Ao invés de investir em educação e saúde, ele compra um carro, ele se beneficia desse dinheiro. Isso é corrupção. Mas nós somos corruptos, todos nós somos. Ao jogarmos lixo na rua, ao muitas vezes, quando não tem gente olhando, jogarmos lixo. Quando tem gente olhando, não. Mas quando não tem, joga. Passar, pegar um troco que não é nosso. Muitas vezes vamos numa loja, a loja entrega o troco errado. Ao invés de voltar e devolver, pega o troco. Tudo isso é corrupção, tudo isso é roubo. E nós paramos para pensar, paramos para dizer, eu não sou corrupto. Não, julgamos o corrupto, mas não queremos admitir que também somos. Não queremos admitir que somos. Então, é esse o julgamento que o texto traz, que esse artigo de opinião traz. E observem que ele tanto é um artigo de opinião que conseguimos descobrir através dos argumentos que o autor usa para defender a sua opinião, para defender o que ele acha. Então, para casa. Deixa eu ver aqui. Página 58, 59, 60. Dá 58 a 160. Eita, dá 258 a 260. Gente, nosso próximo assunto vai ser colocação pronominal, viu? É sério? Sério. Eu me sinto bem. Sinto-me bem. Dar-te-ei um presente. Tudo isso estudaremos. Próclise, ênclise, mesóclise.
Esses são os nomes. É fácil, não é difícil. Só tem nome chato, mas ele é muito bom. Não é não difícil. É mais simples do que crase. Que crase tem muitas regras. Então, para casa dá 259 a 260. 58 vai pesar, não? Deixa eu ver se é 58. É verdade. Eu errei. 258. Dá 258 a 260. Vou aqui abrir a frequência. Eita, antes de eu fazer a frequência, você já começa com a sessão de presente. Olhei no bate-papo, presente. Só aperrei em sair da aula. Abraão Arthur. Faltou. Deixa eu colocar aqui. Abraão, faltou André, presente. Antônio, presente. Everton. Everton faltou. Everton faltou. Guilherme. Presente. Heloíse. Presente. Camila. Presente. Lucas Guilherme. Faltou. Deixa eu verificar se mandou pelo bate-papo. Não, faltou. Lucas. Luiz Henrique. Faltou. Faltou. Mário, presente. Maíla. Presente. Renata. Vitória. Então, faltaram a aula de língua portuguesa. Abraão, Everton, Lucas e Luiz Henrique. Lucas, fale. Deixa eu apagar o seu nome aqui. Gente, para casa, da 258 a 260. Respondam que amanhã faremos a correção, certo? Vou finalizar a aula. Certo. Tchau. Tchau. Até amanhã.